Pronto. Boa noite a todas. Hoje a aula é sobre o kit emocional. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar, porque o Zoom é 40 minutos, né? Então já vamos adiantar. Bom, os olhos aqui, o PDF que eu uso é da própria Doterra porque eu acho ele muito bom. Então ele já explica tudo, né? Ele já começa falando sobre o histórico dos óleos essenciais, né? Introdução, a forma de uso, sumário, tudo. Então, por isso que eu gosto de usar esse PDF. Bom, as emoções, elas são muito estudadas e ainda continua sendo misteriosa para a maioria dos médicos, dos cientistas, né? Assim, já se descobriu muita coisa, mas ainda continua sendo, algumas coisas continuam sendo um mistério. Então, ao longo da história, os estudiosos foram descobrindo. Deixa eu só admitir aqui. Os estudiosos foram descobrindo o que que pode mudar o sentimento das pessoas, o que que pode desencadear um sentimento bom, um sentimento ruim. Então, ao longo do tempo, eles foram vendo que os cheiros podem trazer esses sentimentos bons ou ruins, porque fica tudo gravado na nossa memória. E a memória é ligada diretamente ao nosso olfato, né? Nosso sistema límbico está ligado direto à memória. O histórico. A aromaterapia já vem sendo estudada há milhões de anos, né? Então, é, desculpa, gente, estou tossindo um pouquinho hoje. Então, ela vem sendo estudada há milhões de anos, né? Os antigos gregos, romanos, eles já usavam os óleos essenciais em algumas práticas religiosas. Eles perceberam que não era só um perfume, não era só um cheirinho, que tinha um cunho emocional junto com a aromaterapia, mas a prática da aromaterapia ela foi difundida mesmo nos anos 90. Então, um francês, ele teve um probleminha nas mãos, ele queimou as mãos, na verdade, e aí ele foi e afundou as mãos no óleo de lavanda. Ele percebeu que aquilo ali cicatrizou muito rápido a pele dele, né, da queimadura que ele teve. Então, ele aprofundou ainda mais os estudos. E a partir daí, a aromaterapia difundiu para o mundo inteiro. Na França, na verdade, a aromaterapia era utilizada mais como perfume, né? E até hoje, a literatura francesa é mais voltada para perfume, né? Para sentimentos. E já tem outras linhas da aromaterapia que já fazem ingestão, já trata mais como cura, né? Já tem mais o cunho de voltado para remédio mesmo, como se fossem os remedinhos naturais. Aqui, a do Terra no PDF, ela cita um pouquinho desse contexto da ciência do aroma, né? As propriedades que é encontrada nos óleos. Ela cita aqui, ó, as emoções, quando você cheira, né? O cérebro humano evoca as emoções que estão lá escondidinhas, lá no seu subconsciente, e aí eles estimulam as respostas emocionais. Tô admitindo gente aqui, gente, só um minutinho. Então, quando estimula, né, as respostas emocionais, é onde o óleo essencial é onde começaram a estudar o que que cada propriedade fazia, qual o efeito que tinha no nosso cérebro, qual a resposta que tinha nas nossas emoções. O sistema límbico, tá ligado? Já falei, né? Então, a composição dessas propriedades científicas, né? O que que os estudiosos descobriram? Que os óleos florais têm características calmantes. Os arbóreos e os herbais e capins, eles têm características de sentimento de renovação, de suavizar, estabilizar. Então, eles são muito utilizados juntos para acalmar. Vamos supor, o lavanda e o frankincense, né? Que ele é um arbóreo. Um capim também, que é o vetiver, com lavanda, também tem propriedades calmantes.
Então, sempre que você precisar pensar em calmante, você sempre vai por essa linha dos arbóreos e dos florais. O óleo de rosas, o óleo de jasmim, o ilang-ilang, todos os florais são calmantes. Desculpa. E os estimulantes são os mentolados. Então, você pode ver, você pode ligar uma coisa com a outra que o peppermint. Quando você vai fazer uma atividade física, você cheira o peppermint, te dá um ânimo, né? Então, os estimulantes estão mais voltados para os cítricos, os que têm mais cetonas, os mentolados, né? Que têm mais cetonas, o alecrim, por exemplo, e os condimentos também têm propriedades estimulantes. Condimentos o alecrim é um condimentado, né? E um exemplo do cítrico, o Wild Orange, que se ele é usado sozinho, ele é bastante estimulante. Se ele juntar com outro calmante, ele já potencializa essa, essa propriedade do calmante. E os cetonas, os metolados. Então, o que a doTERRA fez? Todos os mix, todas as misturas dos óleos essenciais da doTERRA, todos os blends, uns falam blends, outros falam mix, né? É a mesma coisa. Todas as misturinhas da doTERRA, a doTERRA estuda minuciosamente cada propriedade do óleo. Ela sabe a quantidade certa de colocar em cada mix. Então, quando vocês forem indicar misturas, não tenham medo de indicar, porque é muito estudado pela doTERRA. Não tem erro, sabe? Os blends da doTERRA não tem erro. Então, esse kit emocional, ele é muito bom por causa disso. Quando a doTERRA fala, o Motivate, ele vai te motivar, você pode ter certeza que ele vai te motivar. Então, com base nesses perfis químicos, né? A doTERRA fez as misturas e chegou nesse kit emocional. O kit emocional, ele tem dois modelinhos de vidro. Ele tem um modelinho puro, que é esse vidrinho de 5 ml, que aí você teria que fazer mistura para usar. E tem esse modelinho aqui que já vem pronto para usar. Ele vem escrito aqui Touch, ó. O Touch, ele já vem pronto para usar. Então, se você quer praticidade, você compra o Touch. Vem os 6 óleos, nessa versão. E se você tem preferência de usar no difusor, de pingar no difusor, é melhor essa de 5 ml aqui que você pode pingar no difusor. O Touch não é indicado porque ele está diluído, mas pode também. Eu vou começar pelo Motivate, então. O Motivate, o próprio nome já fala, né? Ele induz a motivação. Quando a pessoa tá desmotivada, tá triste, tá para baixo, ele induz essa motivação. Todos os óleos do kit emocional, eles são para ser utilizados ou topicamente ou aromaticamente. Ou no difusor, ou passando, né, no corpo, ou fazendo a cabaninha para inalação. Nenhum óleo do kit emocional é indicado em ingestão. Então, o Motivate, ele cita aqui, quando falta motivação de inspiração, que te deixarem muitas vezes triste, para baixo, é importante vocês recompor e recuperar a confiança. E ele fala que o Motivate te traz essa confiança, ele te motiva, né, a seguir em frente, te motiva a positividade, né, dissipar o ceticismo. Esse mix combina óleos essenciais cítricos, né, como eu havia falado, cítricos e mentolados. Então, eles fizeram a junção de cítricos e mentolados. Aqui para baixo tem os óleos, ó. Hortelã-pimenta, clementina, que é um cítrico, que inclusive a doTERRA deu esse óleo no mês passado, né? Semente de coentro, manjericão, yuzu, melissa, folha de alecrim e favas de baunilha. Eu, particularmente, nesse óleo do Motivate, o que mais ressalta é o hortelã-pimenta. Eu sinto mais o cheiro do mentolado.
no Motivate. O próximo óleo é o Tyr. O Tyr, para mim, ele tem o cheiro mais doce. Eu acho que ele tem baunilha também. Tem a fava aqui. Gente, desculpa, foi só conversar muito que a tosse gravou. Então, para mim, Gotinha de fenel. Oh, fenel não, de forgive. Aqui, ó. Desculpa. forgive, Forgive. É, vou passar. forgive o console. É, forgive o console. Mas o forgive dá super certo. A gente viu na convenção agora. Interessante. Forgive, manda ver, manda ver. Então, os óleos que mais, para mim, que mais ressaltam no Tyr é um óleo doce. Para mim, a baunilha, ela se destaca. E nessa mistura tem laranja selvagem, cravo, anis estrelado, mirto de limão, noz moscada, baunilha, gengibre, canela, gerânio. Então, vocês podem ver que tem muito condimento, né? Canela, gengibre, noz moscada, limão, anis estrelado, cravo. Só tem condimento. E essa composição do Tyr, ele faz a gente ter otimismo, né? Ele traz uma esperança, né? Todos dessa linha emocional, eu percebo que a Doterra preocupa muito com essa parte de trazer um otimismo, de tirar do buraco mesmo, de fazer você começar a ver luz no final do túnel quando você não via. Então, eu acho que todos eles, sem tirar nem pôr. Alguns têm algumas coisas específicas, sabe? Tem algumas propriedades específicas, mas a maioria deles tem essa pegada de melhorar mesmo, de melhorar o humor, de trazer um otimismo para a vida, voltar, né? Aqui ele fala que tem um aroma fresco e vibrante, promove sentimentos de otimismo e alegria, invocando a ação de óleos essenciais condimentados e cítricos, né? Que a maioria é condimento no tipo. Próximo é o Passion, né? O Passion, temos muitas mulheres que gostam de usar o Passion para paixão carnal mesmo, né? Paixão física, né? Tem várias pessoas que têm que traz esse relato, né, nos grupos que o Passion foi usado para melhorar a libido, para melhorar o namoro dentro de casa. Mas a parte mais importante que a Doterra traz é a paixão pela vida, para que você volte a ter uma paixão pela vida mesmo. É aquela centelha necessária para reacender a chama da empolgação na vida, né? Então, você pode ver que, mais uma vez, a Doterra busca uma mistura de óleos que vai te trazer, que vai te encorajar, que vai te trazer motivação para voltar para a vida quando você está para baixo. E também tem essa parte do físico, né? Que ele faz tem componentes, tem propriedades nesses óleos que te faz ter, ter sentimentos de paixão física mesmo. Então, vamos ver quais os óleos aqui do Passion. Acho que ficou passando. Ele já vem com óleo de coco fracionado, tanto de 5 ml quanto o de 15. Cardamomo, canela, gengibre, cravo, sândalo, jasmim, baunilha e damiana. Gente, eu vi um adendo aqui, eu vi uma aula agora eu não vou lembrar que foi, não. Falando sobre o cardamomo, sobre como a propriedade do cardamomo é extraída de uma forma que a Doterra extrai o óleo essencial do cardamomo de uma forma que consegue obter todas as propriedades do cardamomo. Porque, às vezes, a outra empresa extrai o cardamomo, vamos supor, em 3 horas, a Doterra faz em 6.
E em 6 horas, extraindo o óleo essencial de cardamomo, ela consegue ter todas as propriedades dele. É muito interessante, li o cardamomo que lembrei. Então, vocês podem perceber que o passion também tem muito condimento, né? Cravo, gengibre, canela, cardamomo. E tem alguns, um ou outro floral. Vamos para o Forgive. O Forgive foi um óleo desenvolvido para melhorar sentimentos de raiva, né? Para que esses sentimentos de raiva sejam esquecidos e você consiga perdoar. Então, esquecer esses sentimentos ruins e trazer as emoções boas para frente das ruins, né? Você deixar para trás os sentimentos de traição, de ódio, de culpa e trazer os sentimentos bons para frente desses. Então, os óleos essenciais do Forgive são abeto, bergamota, zimbro, mirra, arbovitae, todos os óleos arbóreos, né? O mirra, o arbovitae, o nótica. Então, como eu havia falado no início, os arbóreos estabilizam, né? Eles dão estabilidade. E aí ele mistura um cítrico, que seria o bergamota, para melhorar o humor, né? Sempre vai ter um cítrico para auxiliar no humor. Forgive, o próximo, console. O console, ele traz como se fosse um consolo mesmo. Ele traz como se fosse um abraço, né? A Doterra colocou até aqui na descrição que o sentimento que o óleo traz, que essa misturinha do console traz, é como se fosse um abraço mesmo, como se você estivesse sendo abraçada. Ele tem florais e arbóreos na composição. Então, para quem quer um óleo calmante, né? Como eu tinha falado no início também, é essa mistura de florais com arbóreos. Os florais sempre vão estar aí acima dos calmantes. E o console é um óleo que realmente traz essa calmaria, essa renova a esperança, que a Doterra gosta muito de usar esse termo, né? De renovar a esperança. Os óleos que tem nele é o líbano, patchouli, que é um floral, ylang ylang é um floral, o labdano eu não conheço, amíris, sândalo, rosa e osmanthus. Então, o olíbano é arbóreo, né? Então, são os arbóreos misturados com os florais que realmente vai trazer esse sentimento de calma e estabilizar. Bom, e agora o PIS, que eu particularmente tenho um relato muito, muito interessante com o PIS. Ano passado eu tive um momento muito difícil na minha vida, emocionalmente. E aí, onde eu comecei, eu tive alguns momentos de... Eu começava a passar mal, nem sabia o que estava sentindo, né? Engraçado. Quando eu comecei a fazer terapia, eu descobri que eu estava começando a ter síndrome do pânico. E aí eu comecei a usar o PIS. Foi com 15 dias, assim, que eu comecei a usar o PIS. Foi como se tivesse aberto minha mente para ver o que tinha acontecido e o que eu podia fazer. Porque às vezes a gente entra num buraco e a gente não consegue sair, não consegue ver para onde vai, você só vê a parte escura, você só vê a parte ruim. E eu percebi que ele me trouxe esse momento de abertura, assim, de mente mesmo, sabe? De conseguir acalmar e perceber o que eu podia fazer para melhorar aquele sentimento. E assim, claro que eu tive ajuda da terapêutica também, da psicóloga, mas eu percebi que o PIS me trouxe muito esse sentimento de calma. Os óleos que tem nele.
no PIS. Vetiver, lavanda, ylang-ylang, olíbano, salve-esclareia, manjerona, labidano e hortelã verde. Então, percebam que em todas as composições tem muitos óleos de uma certa composição, de uma certa propriedade, e sempre tem um olhinho ali para fazer o equilíbrio. Igual no Motivate, tem vários cítricos mentolados e um calmante. No PIS, que é o calmante, tem vários calmantes e um estimulante, que é o hortelã verde. Então, a Doterra sempre faz esse equilíbrio em todas as misturas. Vocês podem perceber depois a composição, é muito interessante. Tá bom, né? Aqui, quando você compra o kit... Sarinha? Sara, abaixa um pouquinho, por favor. Quando você compra o kit emocional, a Doterra te entrega e dá essa roda das emoções. Então, aqui, ela vai te ajudar a ver qual que é o sentimento que você tá. Vamos supor, eu tô aflito no momento, né? Qual óleo, qual mistura que eu posso pegar? Ela me dá a opção do Tear, quando eu estiver aflito. Então, quando eu estiver desinteressado, ela me dá a opção do Passion. Quando eu estiver amargurado, que é ervas, né? O Forgive. Quando eu estiver triste, o Arbóreo, que pode ser o Console ou o Forgive. Então, ela te dá essa roda das emoções para te dar um norte, né? Para saber qual óleo usar. Eu achei muito interessante. E aqui ela dá algumas instruções de como escolher o mix, né? Identificar, você tem que ser consciente da emoção que você está sentindo ali. Essa parte também é super importante para você ser verdadeira com você mesma, né? Conseguir identificar qual é a emoção que você está sentindo naquele momento para poder conseguir escolher o óleo certo para fazer o uso. A caixinha do kit emocional de 5 ml, lindinha, como todas, né, da Doterra. Eu acho que acabou. Bom, gente, então é isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ninguém? Nenhuma pergunta? Então tá bom. Ô, Luana, Foto, nossa, a Ana desligou aqui, tudo bem? Tô cortando unha de menino. Fala mais do Forgive aí, o Forgive eu gosto muito da... Eu amo demais o Console também, né? O Console, ele tem muito a ver com meus últimos momentos aí, né? Meus últimos 2 anos, principalmente, né? E eu, com ele, eu também compartilhei para outras pessoas e foi maravilhoso, inclusive com uma amiga que foi ganhar neném, estava bem apavorada, eu estava com ele na bolsa e fui lá, passei nela, né, e assim, ela foi quase que instantâneo ali, que ela acalmou, sabe, e ganhar gêmeos, né, ela já tinha uma menininha maior, e o marido dela ficou apaixonado, tanto é que eles compraram o kit do lar logo em seguida. Mas, eu queria que você falasse um pouquinho do Forgive, porque o Forgive, esses dias, ele tem muito a ver para mim, sabe? Assim, eu mesma andei passando assim e não usei. Ah, não, Ana. Mas se você falar um tiquinho dele aí, eu perdi, cheguei depois. Falo. O Forgive, as propriedades dele estão voltadas mais para... A Doterra, ela fala no arquivinho no PDF dela, para retirar os sentimentos de ódio, traição e culpa, o negativismo de dentro da gente, né? E aí, quando ela consegue eliminar esses sentimentos ruins, o Forgive consegue passar na frente os sentimentos bons, de renovação, sentimento de otimismo. Então, o Forgive é mais para, como se diz, você conseguir pedir desculpa para você. Tem gente que não tem costume, né? Foi criado dessa forma que não é errado pedir desculpa, né? Porque você está admitindo um erro quando você pede desculpa. Então,
O forgive, você consegue trazer esse sentimento de desculpa, de conseguir reconhecer, colocar os sentimentos ruins para trás e colocar os sentimentos bons acima dos ruins. Eu vou falar a composição dele aqui. Abeto, bergamota, zimbro, mirra, arbovitae, mas é arbóreos, né? Vodka, tomilho e citronela. É um óleo que é super... todos eles, Ana, igual eu falei no início, todos esses do kit emocional, a doTERRA se preocupa muito com evidenciar sempre o otimismo, a tirar a pessoa do buraco mesmo, a ver uma luz no final do túnel, que às vezes a pessoa tá tão fechada ali naquela tristeza, sabe? Naquela parte ruim ali, que ela não consegue ver a luz no final do túnel, ela não consegue ver nada além da tristeza. Então, todos do kit emocional, a doTERRA evidencia esse tipo de sentimento, evidencia esse tipo de sentimento bom, que é onde você consegue sair do buraco, sair da escuridão e ir para a luz. O que eu acho Eu muito... perdoar, né, o Lu, é muito difícil, né? E a gente tem muito sentimento de ter sido injustiçado, né? Por isso que eu te falei que eu tenho vivido esse meu sentimento no momento. Mas, assim, é bem particular, né? Meu, claro. Mas é isso. E é maravilhoso mesmo. E engraçado é que eu não gosto muito do cheiro dele. Mas eu me prometi que eu vou usar, porque eu tenho certeza que eu preciso. Eu geralmente misturo com outro, Ana. Quando o cheiro não me agrada, eu tenho que colocar algum outro para evidenciar, para não ficar só... Mas eu não deixo de usar, não. Eu gosto do Peace, não gosto do Pécio. Eu amo o Motivate. Para mim ele é delicioso, ele é de comer, de tão gostoso que ele é. Tem cheirinho de baunilha, né? Console, aliás, o Console. E o Motivate, ele é o meu óleo que eu uso muito no colar difusor. Eu acho muito cheiroso. Mas o que eu acho que é de comer é o Console. tão delicioso que eu acho. Obrigada, viu, amore? Nada. Maravilhoso. Cuidado desse tosse aí. Pois é. Um o pessoal começa a falar que ele é... Luana, eu tenho uma experiência interessantíssima. Uma amiga passando por um período de luto e teve uma bogo que teve o shear. E aí eu falei para ela, usa esse daqui para você ficar mais alegrinha, vai ser ótimo. E aí ela usou, e quando eu fui fazer a pergunta, e aí, como é que está a experiência com os olhos? Ela falou assim, olha, alegre eu não tô não, vou ser sincera. Mas eu usei no meu joelho, você acredita que melhorou? Tudo que eu já tinha passado, remédio de médicos, nada funcionava, mas o meu joelho está ótimo. Eu falei assim, mas então não dá para sorrir por causa disso? Não, ela até dá, viu? Mas assim, não tão... funcionou para o joelho, esse negócio é muito legal. É interessante, né? As propriedades dos olhos são muito interessantes por isso. E a outra experiência é com a minha mãe mesmo, que ela estava assistindo uma aula do Dr. Dave e ele sugeriu o seguinte, que quando a pessoa fosse dormir, que ela fizesse, né, a higiene do sono dela e aplicasse o Forgive, o Rose e o Frankincense. Eu achei interessante, assim, ele fala de superposição dos olhos na região do coração e do peito. E eu fui fazer esse negócio, menina, é bom. Não sei te explicar exatamente no que é bom, mas você fica diferente, né? Quando a gente usa os olhos, a gente fica diferente mesmo. Tem um sentimento, né? Dá para perceber o sentimento. Muito bom. Mais alguém quer falar? Alguma observação? Bom, então, gente, obrigada pela participação. Lê, você pode tirar uma foto pra gente? Eu tô sem meu celular aqui. Vou fazer print screen. Ah, Alguém aí na foto?